O assunto agora é guerra na Ucrânia. Os últimos ataques russos com mísseis deixaram 10 milhões de ucranianos sem energia. Então vamos direto para Odessa, no noroeste da Ucrânia. Lá está Luiz Kawaguchi, que tem atualizações para a gente. Kawaguchi, bom dia para você. Nesta região onde você está, esses ataques afetaram a rede elétrica? Isso, exatamente. O presidente Volodymyr Zelensky disse que há mais de 10 milhões de pessoas sem energia elétrica. Hoje, foram lançados pelo menos 6 mísseis de cruzeiro russo contra diversas regiões da Ucrânia e teve pelo menos 6 ataques de drones iranianos. Então, aqui em Odessa, no sul do país, foi uma das cidades mais afetadas. Essas cenas são da noite de ontem. A cidade fica completamente às escuras. A gente vai completar aqui 48 horas sem luz. Na verdade, teve apenas um pico de ontem à tarde, que eles forneceram energia durante 3 horas, depois a luz caiu de novo. As cidades mais afetadas são a capital Kyiv, que lá já está nevando, inclusive, e muitas residências dependem da energia elétrica para funcionar o aquecimento. Então está sendo muito penoso para a população. Esse é o centro de Kyiv, que nós vemos agora. E aqui no sul ainda não está nevando, porque é próximo à região do Mar Negro. Inclusive, não dá para ver daqui porque está muito nublado, mas o Mar Negro fica aqui atrás de mim. E aqui está chovendo muito, não tem energia, a conexão de internet está intermitente. Eu estava até tentando fazer contato com a Jovem Pan já há pelo menos 3 horas, mas só consegui uma conexão estável agora. E esses ataques continuam. Ontem aconteceu a chamada chuva de mísseis, pelo menos seria a 6ª chuva de mísseis desde o dia 10 de outubro, quando o Kremlin escalou a guerra e começou a atacar a infraestrutura elétrica do país. Calcula-se que mais de 30% da infraestrutura elétrica do país já foi destruída e o objetivo, segundo analistas, seria forçar o presidente Volodymyr Zelensky a negociar a paz. Por quê? Porque a Ucrânia está vencendo no campo de batalha, só que a Rússia está atacando a rede elétrica para penalizar a população, para pressionar o governo ucraniano a negociar a paz. Agora, Kawaguchi, falando ainda do conflito, me parece que Ucrânia, Estados Unidos e Rússia estão negociando troca de prisioneiros, envolvendo, inclusive, a liberação de um comerciante de armas. É isso mesmo? Exatamente. Tem um comerciante de armas que se chama Viktor Bout. Ele está no cárcere aqui na Ucrânia e tá tendo uma negociação de prisioneiros. O Kremlin quer esse comerciante de armas em liberdade e até então não se havia falado na sua libertação. Só que os Estados Unidos são um dos maiores apoiadores aqui da Ucrânia. Então, uma das possibilidades é que esse comerciante de armas russo seja libertado, volte para Moscou, mas aí que sejam libertados também prisioneiros de guerra ucranianos. Também está se falando na possibilidade da libertação da Brittney Griner, que é uma jogadora de basquete que foi presa com maconha tentando entrar na Rússia. Na verdade, óleo de maconha. E ela está há vários meses presa, já está numa colônia penal russa e o Washington está tentando libertá-la. Talvez haja uma troca de prisioneiros envolvendo essas duas figuras, mas não está muito claro ainda. São as primeiras notícias sobre essas negociações. A guerra, Kawaguchi, está mobilizando também todos os países, representantes de países que estão participando da COP27. A data final do evento é hoje, nesta sexta-feira, mas os desdobramentos do conflito são alguns dos motivos que podem levar essa conferência, inclusive, para o fim de semana, né? Exatamente, porque durante a COP houve diversos ataques. Aqui houve essa nova chuva de mísseis, houve chuva de mísseis na terça-feira. Inclusive, na terça-feira foi o maior ataque de mísseis desde o início da guerra. Foram mais de 90 mísseis lançados contra a Ucrânia. E eu posso dizer que aqui na cidade onde eu estou, em Odessa, ela estava sendo poupada até então
ela estava até sendo preparada para receber refugiados do clima, ou seja, refugiados que não conseguem se aquecer mais no norte do país, que é mais frio. Aqui, por exemplo, está fazendo 6, 7 graus. Em Kiev, ontem fez menos 2 graus. Então, a cidade aqui estava sendo preparada para receber essas pessoas. Só que aqui ficou sem luz, a cidade ficou completamente caótica. Filas nos postos de gasolina para as pessoas abastecerem, sistemas bancários fora do ar e internet muito, muito ruim. Então, o que está acontecendo é que está sendo interpretado como uma resposta da Rússia aos líderes. Inclusive, também nessa semana aconteceu a cúpula do G20, onde a maior parte das maiores economias do mundo criticaram a invasão russa. Então, parece que a Rússia está respondendo às críticas com ataques a civis. E falando do clima, uma outra análise é que a transição para energia verde, ou seja, a energia que não depende do petróleo, ela possa ser acelerada por conta da guerra da Ucrânia. Isso porque os países da Europa são muito dependentes das fontes de energia russa baseadas no petróleo. E eles não querem mais ser tão dependentes de Moscou. Então, talvez o estímulo que faltava para fazer essa transição para a economia verde esteja chegando agora. Agora, você destacou a situação de Kiev para a gente, né, Kawaguchi? A gente pode falar que a situação da capital é a mais grave, sobretudo por causa da chegada do frio, da neve que chegou ontem e já está castigando tanto a capital, né? Exatamente. Por conta das temperaturas mais baixas, a gente tem Kiev, a gente tem no Nordeste ali Kharkiv. Essas cidades são muito penalizadas. Aqui existem duas formas de aquecimento nas casas. Uma só baseada no gás e outra que é baseada aí na energia elétrica e no gás. Então, ela acaba não funcionando se falta energia elétrica. Mesmo que a pessoa tenha gás em casa, não funciona a energia elétrica. E outras são baseadas em aquecedores apenas elétricos. Então, tem muita gente que está sofrendo. As autoridades já estão vindo à televisão aqui para fazer algumas recomendações. Por exemplo, elas pedem para as pessoas irem até lojas de material de construção, comprarem material isolante, mantas térmicas, para isolar pelo menos os seus quartos e ferver água ou ferver óleo quente e deixar nesses ambientes para ter pelo menos um ambiente quente dentro da casa.